A chuva caía fina sobre os telhados da cidade quando Helena estacionou o carro diante daquela casa que um dia chamara de lar. O som do motor desligando ecoou como um ponto final em um livro que ela nunca quis escrever. Dentro do veículo, o cheiro do perfume dele ainda impregnava no banco do passageiro, uma lembrança recente, quase cruel. As mãos dela tremiam, mas os olhos, frios, serenos, firmes. Não havia mais lágrimas, apenas uma calma perigosa, quase poética. As luzes da casa, acesas, contrastavam com o escuro do céu. Pela janela, sombras dançavam. Riso abafado. Música suave. Helena respirou fundo e observou. Aquela risada, menos a risada dela, menos ecoou como uma lâmina. Era a voz de Clara, a mulher que ela mesma havia apresentado ao marido meses antes. Uma amiga. A traição não doeu pelo ato, mas pela encenação. Eles realmente acreditavam que nunca seriam descobertos. Ela abriu a bolsa com cuidado, tirou um batom vermelho e passou lentamente nos lábios. Um gesto simples, mas carregado de um simbolismo silencioso. O espelho retrovisor refletiu o rosto de uma mulher que já não era a mesma. Não havia mais dor, só uma determinação fria, matemática. Helena sorriu, e naquele sorriso havia mais poder do que em qualquer vingança armada do lado de dentro. O som dos copos brindando atravessava a janela. Helena sabia exatamente o que fazer. Não haveria escândalo, gritos ou lágrimas. Sua vingança seria silenciosa, elegante e devastadora. O tipo de justiça que não deixa marcas, apenas memórias que queimam. Enquanto caminhava em direção à porta, o salto de seus sapatos marcava o ritmo da tensão. Cada passo era uma batida de tambor, anunciando o inevitável. O vento balançava os cabelos dela, e uma gota de chuva escorreu até o canto dos lábios, misturando-se ao gosto amargo do batom. Helena sorriu de novo, um sorriso pequeno, enigmático, o prenúncio de algo que ninguém esperava. Ela tocou a campainha. Lá dentro, vozes se calaram, passos se aproximaram. O som do trinco girando pareceu um sussurro cúmplice do destino. E quando a porta se abriu, o olhar de surpresa dele foi tudo que Helena precisava para confirmar. Ele nunca imaginou que ela saberia, naquele instante. O mundo pareceu suspenso, o tempo lento, o ar denso. Helena manteve o sorriso. Nenhuma palavra. Apenas o olhar firme, penetrante, como quem carrega dentro de si um segredo perigoso. O tipo de segredo que muda tudo, enquanto ele tentava disfarçar o pânico. Helena olhou além dele, direto para Clara, que surgia atrás, vestida com o mesmo vestido que Helena usara no aniversário de casamento deles. Ironicamente, o destino tinha senso de humor, e Helena estava prestes a rir. Um trovão cortou o céu. O som do vento soprou pelas frestas. E antes que qualquer um pudesse reagir, Helena apenas disse, com voz calma e fria: "Posso entrar?" O silêncio que seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. E foi ali, naquela entrada de casa, que começou a vingança mais elegante que aquela rua já testemunhou. A vingança feita com um simples sorriso. Helena entrou devagar, como quem invade o próprio passado. O cheiro do ambiente era familiar, o mesmo perfume amadeirado que ela havia escolhido anos antes, misturado agora com notas adocicadas de um aroma feminino que não era o dela. Cada detalhe daquela sala contava uma história, mas agora todas as lembranças estavam contaminadas. Ela caminhou com calma, observando os retratos na parede, os mesmos que ela própria havia pendurado. Era como se cada moldura fosse uma testemunha silenciosa da mentira que cresceu dentro daquela casa. Eduardo, o marido, tentava parecer tranquilo. Seu sorriso era tenso, quase um disfarce mal ensaiado. Helena, surpresa, a voz dele tremeu, denunciando o medo por trás da fachada. Clara, por outro lado, mantém-se próxima à escada, segurando uma taça de vinho com firmeza. O rosto dela, pálido,
revelava o desconforto. Nenhuma das duas disse nada menos ainda. Era um duelo mudo, de olhares, onde cada movimento tinha peso. Helena pousou a bolsa sobre o sofá, como quem marca território. Não sabia que hoje tinha visita, disse, com uma entonação leve, quase casual. Eduardo engoliu seco. Eu ia te contar. Clara só passou para trazer um documento. Nada demais. A mentira soou tão frágil que o silêncio seguinte pareceu zombar dele. Clara sorriu, tentando participar da farsa, mas o nervosismo denunciava o contrário. A tensão preenchia o ar como um perfume forte. Helena caminhou até a estante, passando os dedos sobre os livros, até encontrar um que não estava ali antes. Amor e outras mentiras. Sorriu de canto. Bonita escolha, Eduardo. Sempre preferiu ficção, não é? O tom era suave, mas cortante. Ele desviou o olhar, buscando uma saída que não existia. Clara, sentindo o peso do olhar de Helena, tentou retomar o controle. Helena, talvez devêssemos conversar com calma. Acho que você entendeu mal. A frase foi um erro. Helena virou-se lentamente, aproximando-se dela até ficarem a poucos centímetros de distância. Eu entendi perfeitamente, Clara. Só não esperava que fosse tão previsível. O rosto de Clara empalideceu. Eduardo tentou intervir, mas Helena levantou a mão, pedindo silêncio. Não se preocupe, Eduardo. Não vim aqui para fazer escândalo. Vim só para agradecer. A frase pairou no ar, confusa, desconcertante. Agradecer? Agradecer? Ele repetiu, incrédulo. Helena assentiu. Sim, por me mostrar quem você realmente é e por me libertar de uma mentira que eu insisti em acreditar. O som do vento lá fora parecia acompanhar a cena, como trilha de um filme prestes a explodir. Helena se sentou na poltrona, cruzando as pernas com elegância, como quem assume o controle do jogo. Sabia que um sorriso pode destruir mais do que um grito? Disse ela, encarando Clara com serenidade. Porque quando você sorri, sabendo de tudo, o outro nunca sabe o que está por vir. Eduardo começou a suar. Clara tentava disfarçar o desconforto, mas o olhar de Helena a prendia no lugar. Sabe, Clara, quando te apresentei ao meu marido, achei que você fosse diferente. Que não seria do tipo que precisa roubar o que não consegue construir. A voz era doce, mas firme. Clara tentou responder, mas a garganta travou. Helena então pegou o celular da bolsa e o colocou sobre a mesa, virado para cima. A tela acendeu, revelando algo, uma gravação talvez. Eduardo ficou imóvel. Clara respirou fundo, assustada. Helena manteve o sorriso. Mas isso não é sobre vingança, é sobre verdade. E a verdade sempre aparece. Um silêncio denso tomou conta do ambiente. Eduardo olhou para o aparelho, sem coragem de tocar. Clara parecia prestes a desabar. Helena se levantou, caminhando em direção à porta. Parou antes de sair e virou-se. Eduardo, amanhã às 10 horas você vai entender o que eu quis dizer. Ela abriu a porta, olhou para o céu cinzento e, antes de ir embora, lançou o mesmo sorriso, o mesmo que em poucas horas se tornaria o símbolo de sua vingança. Lá dentro, o medo começou a germinar. Eles ainda não sabiam, mas aquele simples sorriso era o prenúncio do caos. A noite avançava lentamente, e o som distante da chuva ainda se misturava ao barulho dos pensamentos de Eduardo. Desde que Helena saíra, o ar da casa parecia pesado, quase irrespirável. Clara andava de um lado para o outro, inquieta, tentando decifrar o que aquele sorriso escondia. Ela sabe de tudo, disse, finalmente, com a voz trêmula. Eduardo não respondeu. Continuava parado, olhando para o celular sobre a mesa, menos o mesmo que Helena deixara propositalmente. Como uma bomba-relógio, o relógio da parede marcava quase meia-noite, quando ele criou coragem de pegar o aparelho. A tela acendeu, revelando uma notificação. Vídeo. O título:
O que vocês realmente escondem? Eduardo hesitou por um segundo, o coração disparando. Ao dar play, ouviu a própria voz menos, e a de Clara menos em uma gravação íntima. Era impossível negar. Helena tinha provas. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Clara tapou a boca, chocada. Ela gravou a gente? Sussurrou. Eduardo passou a mão pelo rosto, desesperado. Não pode ser. Como ela conseguiu isso? Mas Helena sempre fora inteligente, detalhista, observadora, e agora toda essa inteligência se voltava contra eles. A vingança dela não era explosiva, menos era lenta, meticulosa, poética. Enquanto o vídeo seguia, a imagem cortava para Helena, olhando diretamente para a câmera. Vocês acham que traíram uma mulher fraca, dizia ela, com calma. Mas esqueceram que quando uma mulher decide não reagir, é porque já começou a planejar. A gravação terminava com aquele mesmo sorriso, o que agora parecia uma sentença. Clara jogou o celular no sofá. Apavorada, ela vai publicar isso, disse, com lágrimas nos olhos. Eduardo ficou em silêncio por um momento, antes de responder. Helena nunca faz nada sem motivo. Se ela deixou esse vídeo aqui, é porque quer que a gente saiba que ela pode destruir tudo, a qualquer momento. A madrugada foi longa. Nenhum dos dois conseguiu dormir. A cada som da rua, Clara se assustava. A cada vibração do telefone, Eduardo sentia o estômago revirar. Era como se Helena estivesse ali, observando, controlando cada movimento. Na manhã seguinte, às 9h58, o celular de Eduardo vibrou. Uma mensagem, apenas 2 palavras. Pronta, querida? Ele olhou para Clara, o rosto pálido. Deve ser ela. Clara tentou falar, mas a voz não saiu. Às 10h em ponto, uma notificação apareceu. Helena havia feito uma postagem. Eduardo abriu rapidamente. Era uma foto, eles 3, ele, Helena e Clara, menos sorrindo, meses antes. A legenda dizia: nem toda traição precisa ser exposta. Algumas se revelam sozinhas. Nos comentários, dezenas de pessoas marcavam o casal, curiosas. O medo se transformou em desespero. Clara olhava para o espelho e mal reconhecia a mulher do reflexo, a maquiagem borrada, o olhar vazio. Ela destruiu tudo, sussurrou, mas no fundo, sabia que não era verdade. Helena apenas revelou o que já estava podre. O resto, eles mesmos fizeram. Eduardo, irritado, tentou se reerguer. Isso vai passar? As pessoas esquecem rápido. Mas o tom na voz dele já não convencia nem a si próprio. Helena acordou com o som de uma notificação. Uma mensagem de Ana. Quer fazer uma entrevista ao vivo? As pessoas querem ouvir sua versão. Helena hesitou. Não gostava dos holofotes. Mas havia algo que precisava ser dito. Não por ela, mas por todas as mulheres que já foram silenciadas. Respondeu com uma única frase. Sim, mas do meu jeito. Na manhã seguinte, os estúdios estavam lotados. A matéria anunciava a mulher do sorriso, menos a história real por trás da força. Helena entrou com um vestido simples, cabelo solto e olhar tranquilo. Nenhuma maquiagem em excesso, nenhuma tentativa de dramatizar. Ela apenas sentou-se diante das câmeras e contou sua história, menos o amor, a descoberta, a dor e a escolha de não se rebaixar. Enquanto falava, Clara assistia de casa, com os olhos marejados. Ela está me destruindo em silêncio, disse Eduardo, mas ele apenas observava a tela, sem palavras. Helena não dizia nomes, não fazia acusações diretas, apenas falava sobre as pessoas que confundem amor com posse e as feridas que só se curam quando a verdade é aceita. Cada frase era uma flecha a menos e todas atingiam o alvo. Após a entrevista, Helena saiu do estúdio sob aplausos discretos. Do lado de fora, o vento forte fazia o cabelo dela dançar. Ana se aproximou, sorrindo. Você acabou de mudar muita coisa.
Sabia? Helena sorriu de volta. Não mudei nada. Só tirei o disfarce. Mas a calma dela escondia um pressentimento. Algo estava diferente. Quando chegou em casa, percebeu que a porta estava entreaberta. O coração acelerou. Entrou devagar, em silêncio. Tudo parecia intacto, menos até ver sobre a mesa um envelope branco, sem remetente. Dentro havia uma foto, ela caminhando sozinha pela rua na noite anterior. E no verso, uma frase escrita à mão. Agora é minha vez de sorrir. Helena sentou-se devagar. O sorriso, antes tranquilo, desapareceu aos poucos. Clara havia decidido revidar. E, pela primeira vez, Helena percebeu que sua vingança silenciosa havia despertado um inimigo que não tinha mais nada a perder. Lá fora, o vento aumentava, anunciando tempestade. O jogo recomeçava. A noite caiu sobre a cidade com um céu de chumbo e relâmpagos que iluminavam o horizonte. Helena permaneceu sentada diante do envelope por longos minutos, observando a foto, tentando decifrar o significado oculto por trás daquela mensagem. Agora é minha vez de sorrir. As palavras ecoavam em sua mente, cada uma carregada de ameaça, ironia e raiva. Clara não havia desistido, menos apenas esperou o momento certo para devolver o golpe. Levantou-se e começou a andar pela sala. Os passos lentos, calculados. Não havia pânico no rosto dela, apenas um brilho diferente no olhar, o mesmo brilho que antecede uma nova decisão. Helena sabia que uma mulher ferida é imprevisível, mas uma mulher humilhada é perigosa. E Clara agora era ambas. Enquanto isso, Clara observava de longe. Estava parada dentro do carro, estacionada na rua em frente ao prédio de Helena. As mãos, trêmulas, seguravam o volante com força. O rosto refletido no espelho mostrava uma mistura de arrependimento e ódio. Você quis brincar de controle, Helena, sussurrou, com os olhos marejados. Agora vai sentir o que é perder tudo? Naquela noite, Helena recebeu outra mensagem. Desta vez, um vídeo curto, gravado de dentro de um carro, mostrando o portão de seu prédio. A legenda dizia: lembra quando disse que o silêncio era sua arma? Agora o meu é o medo. Helena respirou fundo, o coração acelerado, mas não respondeu. Caminhou até a varanda e observou a rua lá embaixo. Nada, apenas o som da chuva e o reflexo das luzes molhadas no asfalto. As horas seguintes foram longas. Helena tentou ler, mas as palavras já não faziam sentido. O medo, antes ausente, começava a se infiltrar nas brechas da calma. Ela sabia que Clara era impulsiva, mas nunca imaginou que fosse capaz de tanto. E no fundo, algo em sua consciência sussurrava que havia ultrapassado um limite invisível, aquele em que a vingança deixa de ser justiça e passa a ser destruição. Do outro lado da cidade, Clara digitava freneticamente no computador. Em poucos minutos, programou uma série de postagens automáticas, fotos e mensagens antigas distorcidas, tudo pronto para ser divulgado caso algo acontecesse com ela. Era o tipo de ameaça que colocava Helena contra a parede. Se reagisse, se tentasse se defender publicamente, Clara dispararia tudo. Helena sabia. E sabia também que o verdadeiro poder não estava em reagir, mas em controlar o ritmo. Pegou o celular e ligou para Ana. A jornalista atendeu na terceira chamada. Ana, preciso de um favor. Mas antes, prometa que não vai publicar nada até eu autorizar. Ana, intrigada, concordou. O que aconteceu? Helena hesitou, olhando novamente para a foto sobre a mesa. A história ainda não acabou, e talvez não termine bem. Horas depois, Helena apagou as luzes do apartamento e ficou à janela, observando a cidade dormindo. O silêncio era cortado apenas pelo som distante de sirenes e trovões. E então, algo chamou sua atenção. Um carro parado na esquina, faróis apagados. O mesmo carro que aparecia no vídeo. Um arrepio percorreu sua espinha. Helena recuou lentamente, sem fazer barulho. Pegou o celular e começou a gravar.
Se Clara queria um jogo de medo, ela também sabia jogar. A madrugada foi um duelo silencioso. Helena observava da janela, Clara esperava dentro do carro. Nenhuma das duas cedeu até que, pouco antes do amanhecer, Clara deu partida e desapareceu na neblina. Helena só então respirou fundo. Sabia que aquilo não era o fim. Menos, era apenas o primeiro movimento da nova guerra. Ela apagou o vídeo, guardou o celular e sussurrou para si mesma: "Você quer sorrir, Clara? Então, sorria, porque o próximo será o último." O sol nasceu tímido, dourando os prédios da cidade, e no reflexo da janela, Helena viu seu próprio sorriso ressurgir mais frio, mais calculado, mais perigoso do que nunca. O jogo havia mudado, mas agora ela não jogaria para se defender, jogaria para vencer. O amanhecer trouxe um silêncio estranho, quase teatral. Helena acordou antes do sol se erguer completamente, com a sensação de que a cidade observava, cúmplice, o desenrolar de uma história que já passara do ponto de retorno. A lembrança do carro parado em frente ao prédio ainda queimava em sua mente, mas agora não havia medo, havia foco. Se Clara queria guerra, ela teria, mas seria uma guerra limpa, sem sangue, sem gritos, só verdades. Helena passou a manhã revisitando as gravações, as mensagens, cada evidência que havia guardado. Havia algo de quase cirúrgico na maneira como ela organizava tudo. Nenhum gesto impensado, nenhuma palavra fora de lugar. Era o tipo de frieza que nasce quando o coração já não se permite sentir. O rosto dela, refletido no espelho, parecia o de outra mulher, uma versão aprimorada, pronta para encarar qualquer coisa. Enquanto isso, Clara tentava manter as aparências. Voltou ao trabalho, mesmo sob olhares desconfiados, e evitava as redes sociais, onde sua imagem havia se tornado um campo minado. Mas a culpa pesava. Cada mensagem anônima, cada comentário ácido, cada lembrança de Helena perseguia como um fantasma, e quanto mais tentava fugir, mais se perdia. No intervalo do trabalho, Clara recebeu uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era calma, feminina, segura. "Clara, aqui é Ana, a jornalista." O sangue de Clara gelou. "O que você quer?" Ana respondeu. Ouvir o outro lado da história. Clara ficou em silêncio por um momento. Depois, riu com amargura. "Helena te mandou, não foi?" Ana hesitou. "Ela me pediu para entender. Disse que toda história tem duas verdades." Clara desligou sem responder, mas a frase ficou martelando na cabeça dela. Talvez, pela primeira vez, tivesse percebido que estava presa em um ciclo que só ela poderia encerrar. E naquele momento, algo começou a mudar. Não em Helena, mas em Clara. No fim da tarde, Helena saiu de casa. Usava um sobretudo escuro e óculos grandes que escondiam o olhar. Foi até uma livraria no centro, onde Ana a esperava. As duas se cumprimentaram com um abraço contido. "Ela não quis falar comigo", disse Ana. Helena sorriu de leve. "Vai querer, só precisa entender que ainda há algo a perder." Enquanto conversavam, um fotógrafo distante capturava as imagens das duas. No dia seguinte, as fotos circulariam discretamente em blogs locais, com manchetes insinuando que algo maior estava por vir. O público, sedento por drama, começava a especular. Helena sabia que a curiosidade popular era uma arma poderosa a menos e usaria isso a seu favor. À noite, Clara recebeu uma notificação, uma nova matéria programada para sair às 6 da manhã. A outra versão do sorriso, o lado que ninguém contou. Sem saber o conteúdo, ela entrou em pânico. Mandou mensagem para Eduardo, mas ele não respondeu. Já fazia dias que ele se distanciara, exausto da exposição. Sozinha, Clara sentiu o desespero se transformar em raiva, naquele mesmo instante. Helena observava a cidade pela janela, o olhar firme, inabalável. Não havia mais prazer na vingança, menos apenas uma necessidade silenciosa de encerrar o ciclo. Pegou o celular e gravou
um áudio curto, enviando diretamente para Clara. Nem toda vingança termina em destruição, Clara. Algumas terminam em silêncio. A escolha é sua. Horas se passaram. O áudio foi ouvido várias vezes, mas nenhuma resposta veio. Até que, pouco antes da meia-noite, Helena recebeu uma mensagem. Apenas uma frase, fria e direta. Então venha ouvir meu silêncio. Clara começou a chorar. Ela vai contar para todos, Eduardo. Meu trabalho, meus pais, eu vou perder tudo. Ele tentava raciocinar, mas o olhar distante mostrava que já entendia. Helena não queria apenas machucar, queria controlar a narrativa, queria fazer com que cada um deles vivesse a culpa em público, sem nunca saber até onde ela iria. Do outro lado da cidade, Helena observava a repercussão da postagem com calma. Seu café esfriava sobre a mesa, mas ela não parecia se importar. O telefone tocou, o número de Eduardo piscava na tela. Ela deixou tocar até o fim. Depois, apenas enviou uma mensagem curta. Isso é só o começo. Enquanto o sol atravessava as cortinas de seu novo apartamento, Helena se olhou no espelho. Não parecia vingativa, nem amarga. Parecia livre. E o sorriso, menos aquele mesmo sorriso, retornou, leve, triunfante, cheio de mistério. Ela sabia que não precisaria destruir nada. Bastava esperar. A culpa faria o resto. Mas havia algo que Helena ainda não imaginava. Clara não era tão inocente quanto parecia, e o jogo que ela começou estava prestes a mudar de lado. O dia amanheceu com um silêncio estranho na casa de Eduardo. O ar parecia denso, como se cada parede sussurrasse segredos que ninguém mais queria ouvir. Clara estava sentada à mesa, de olhos inchados, o rosto pálido e os dedos trêmulos ao redor de uma xícara de café que já esfriara. Eduardo, em pé, andava de um lado para o outro, tentando pensar em algo que pudesse conter a destruição iminente. Mas não havia plano possível contra alguém que conhecia cada detalhe da sua vida. Ela vai parar por aqui, Eduardo? Perguntou Clara, a voz falhando. Ele não respondeu. O olhar fixo no celular denunciava que algo mais estava por vir. E veio uma nova notificação apareceu, com o nome de Helena no remetente. Dessa vez, um arquivo anexado. O coração dele disparou. Ao abrir, o sangue pareceu gelar nas veias. Cópias de mensagens, reservas de hotel, fotos antigas, tudo organizado em pastas nomeadas com precisão cirúrgica. Helena havia montado um dossiê completo. Clara levantou-se num salto. Ela vai divulgar isso. Eduardo esfregou o rosto, suando frio. Não vai. Ela quer que a gente pense que vai. Isso é psicológico. Ele tentava se convencer. Mas a verdade é que a mulher que um dia amou conhecia todas as brechas, todos os pontos fracos. Helena não precisava gritar, não precisava se vingar publicamente, menos bastava manipular o medo. Enquanto isso, Helena caminhava por um parque próximo ao seu novo apartamento. O sol batia suave sobre o rosto dela e a brisa fria do início da manhã carregava o cheiro de flores recém-regadas. Aos olhos de qualquer um, parecia apenas uma mulher comum, aproveitando um dia tranquilo, mas por dentro, o turbilhão era controlado com precisão. Ela havia esperado meses por aquele equilíbrio. A sensação de estar no controle, sem precisar perder a dignidade. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você venceu o que quer de nós. Era de Clara. Helena sorriu, o olhar distante. Por um instante, pensou em responder. Mas não. O silêncio ainda era sua arma mais poderosa. Guardou o celular na bolsa e continuou andando. De volta à casa, Clara começava a perder o controle. Eduardo, eu não vou suportar isso. Ela vai acabar comigo. Ele tentava acalmá-la, mas o medo no olhar dele mostrava que também estava à beira do colapso. Vamos conversar com ela. Resolver isso. Pedir para parar. Clara riu, amarga,
Você acha que ela quer resolver? Helena quer assistir a gente se destruir. E sabe o que é pior? Ela não vai sujar as mãos para isso. Eduardo sentou-se no sofá, exausto. Lembrou-se de quando conheceu Helena, menos o olhar calmo, a voz firme, o jeito de entender as pessoas sem que precisassem dizer nada. Ele mesmo se apaixonara por essa serenidade e agora era vítima dela, porque Helena continuava serena, mas não mais por amor, por poder. Horas depois, Helena voltou para casa. Encontrou o celular vibrando incessantemente com chamadas de Eduardo. Ignorou todas, sentou-se à mesa, abriu o laptop e escreveu algo em um e-mail sem destinatário. O perdão é um luxo que nem todos merecem. Depois, salvou o rascunho e fechou o computador do outro lado da cidade. Eduardo finalmente teve uma ideia desesperada. Se ela quer nos expor, vamos antes dela, vamos contar tudo do nosso jeito. Clara arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Talvez, respondeu ele, mas é melhor controlar a história do que ser destruído por ela. Enquanto os dois planejavam, Helena olhava pela janela, com o olhar distante, sem saber que o jogo estava prestes a mudar de direção. A vingança silenciosa que ela criara começava a ganhar vida própria menos e clara. Ferida e humilhada. Estava prestes a mostrar que também sabia jogar. Porque, no fundo, Helena não era a única mulher capaz de se vingar com um simples sorriso. O dia seguinte começou com um clima abafado, pesado, como se até o ar soubesse que algo ruim estava para acontecer. Helena acordou com um som de notificações insistentes no celular. Por um instante pensou que fosse mais uma mensagem de Eduardo ou Clara, mas quando desbloqueou a tela, viu algo inesperado. Dezenas de mensagens de amigos, colegas de trabalho e até familiares, todas perguntando a mesma coisa. Helena, é verdade? O coração dela apertou, mas o rosto permaneceu sereno. Abriu uma das mensagens e viu o link para uma postagem que já circulava nas redes sociais. O título dizia: "A mulher que destruiu o próprio casamento e agora se faz de vítima." Havia fotos dela, prints de conversas menos alguns verdadeiros, outros nitidamente manipulados. Clara e Eduardo haviam se antecipado. Haviam contado a história, mas do jeito deles, Helena ficou em silêncio por alguns segundos. O mundo ao redor pareceu se calar. Depois, respirou fundo, apoiou as mãos na mesa e deixou um leve sorriso escapar. Não de raiva, mas de compreensão. Eles tinham cometido o maior erro: subestimar o silêncio de quem já não tem nada a perder. Enquanto isso, na casa deles, Clara sentia o peso da própria escolha. Eduardo caminhava de um lado para o outro, ansioso, checando os comentários da publicação. "Vai funcionar", dizia, tentando se convencer, "as pessoas vão acreditar em nós." Mas Clara não estava tão segura. E se ela reagir? E se ela tiver algo pior? Eduardo balançou a cabeça. "Ela não tem coragem." Clara o olhou com um misto de medo e desprezo. "Você ainda não entendeu, Eduardo. Helena não precisa de coragem. Ela tem controle." Naquela tarde, Helena saiu. Usava um vestido simples, mas o olhar carregava uma força quase magnética. Foi direto até o café onde Clara trabalhava antes de se envolver com Eduardo. Lá, conhecia algumas pessoas, inclusive uma repórter local, Ana, que sempre se interessou por histórias de traição e reviravoltas humanas. Helena pediu um café e esperou. Quando Ana entrou, Helena levantou o olhar. "Tem uma história que talvez te interesse", disse, com a voz calma e segura. Enquanto Ana ouvia, fascinada, Helena narrava tudo, sem raiva, sem vitimismo, apenas fatos, imagens, datas e provas. "Não quero vingança, quero verdade", disse ela. Ana entendeu imediatamente. Aquela mulher não buscava piedade, queria justiça, e a forma como falava, menos serena, firme, sem exageros, tornava cada palavra mais poderosa. Naquela noite,
uma nova publicação apareceu. Uma matéria assinada por Ana com o título: Quando o silêncio fala mais alto, a mulher que respondeu à traição com dignidade. Nenhum nome foi citado, mas as entrelinhas diziam tudo. As fotos, as mensagens, as datas, todas apontavam na direção de Eduardo e Clara. O público começou a mudar de lado. Eduardo, ao ver a notícia, socou a mesa com força. Ela virou o jogo. Clara, desesperada, respondeu: Eu avisei. Mas o pânico nos olhos dela escondia algo mais profundo, menos culpa. A cada comentário nas redes, a imagem dela desmoronava. O que era para ser um ataque torno-C, o tiro no próprio pé. Do outro lado da cidade, Helena observava as reações em silêncio. Não respondeu a ninguém, não fez postagens, não se defendeu, apenas observou. Cada comentário que a chamava de forte, inteligente ou inspiradora era uma vitória discreta. E, enquanto o mundo digital ardia em debates e julgamentos, Helena serviu-se de uma taça de vinho e caminhou até a varanda. O vento da noite tocava seu rosto com suavidade. Ela ergueu a taça e murmurou: Por vocês dois, que a verdade doa tanto quanto mentir. Lá fora, relâmpagos cortavam o céu, anunciando mais tempestade. E, em algum lugar, Clara chorava, não mais pelo medo da vingança, mas pela vergonha de ter perdido tudo. Helena sabia. A guerra ainda não havia terminado. Mas agora, o campo de batalha era dela. A matéria de Ana viralizou durante a madrugada. Comentários, compartilhamentos e vídeos de reação se espalhavam pelas redes. O público agora tinha uma nova heroína. Menos uma mulher que não gritou, não implorou, não se vitimizou. Apenas mostrou o que precisava ser visto. E esse gesto, simples e poderoso, incendiou o imaginário coletivo. Helena tornara-se símbolo de força e Clara e Eduardo, as faces da mentira. Enquanto a internet fervia, Helena dormia profundamente. O rosto sereno, o corpo finalmente leve, como se cada respiração apagasse um pouco do peso que ela carregou por meses. Pela primeira vez em muito tempo, sonhou com paz, menos, mas também com algo novo. Sonhou com liberdade. Não a liberdade de se vingar, mas de recomeçar sem precisar olhar para trás. Do outro lado da cidade, o caos. Eduardo passava as horas em ligações, tentando conter os danos. O escritório exigia explicações. Os clientes se afastavam. Clara, por sua vez, havia sido afastada do trabalho temporariamente. Precisamos preservar a imagem da empresa, disseram. Nenhum deles sabia o que fazer. A cada nova atualização nas redes, o cerco apertava. Helena olhou para o celular, o coração acelerando pela primeira vez em muito tempo. Clara tinha marcado o local, o mesmo café onde tudo começara, menos onde ela ingenuamente apresentara a amiga ao marido. Era o círculo se fechando. Helena vestiu o casaco, respirou fundo e desceu as escadas. Lá fora, a noite parecia esperar por ela. Como uma plateia silenciosa à beira do clímax, o relógio marcava 22h47, quando Helena estacionou o carro em frente ao pequeno café. As luzes estavam parcialmente apagadas, restando apenas o brilho amarelado de um abajur sobre o balcão. A rua estava vazia, o vento frio arrastava folhas secas e o som distante de um trem atravessava o silêncio. Helena respirou fundo, ajustou o casaco e entrou. O sino na porta anunciou sua chegada com um tilintar quase simbólico, como se marcasse o início de algo que o destino esperou pacientemente para ver acontecer. Clara já estava lá, sentada à mesa, do fundo. Usava preto, o rosto pálido, os olhos cercados de olheiras. Diante dela, uma xícara intocada. Quando Helena se aproximou, ela levantou o olhar. Não havia raiva, apenas cansaço. Achei que você não viria, disse Clara, num tom calmo demais para quem, há poucos dias, ameaçava tudo. Helena sentiu-se em silêncio, observando-a com atenção. Você me chamou para ouvir o seu silêncio, respondeu Helena, com serenidade. Então,
tô ouvindo. Clara soltou um leve sorriso irônico. Sabe o que é engraçado? No fim, nenhuma de nós venceu. Você perdeu o amor. Eu perdi a dignidade. E ele perdeu a coragem. Helena permaneceu quieta, apenas observando. Clara continuou. Quando comecei isso, achei que te destruir seria suficiente para apagar o que eu fiz. Mas quanto mais eu tentava te atingir, mais eu me via em você. A mulher que tenta parecer forte para não desabar, havia uma sinceridade crua na voz dela. Por um instante, o silêncio tomou conta. Helena desviou o olhar, encarando o reflexo das duas no espelho da parede. Era estranho, não pareciam inimigas. Pareciam duas versões de uma mesma história, separadas apenas por escolhas diferentes. Você me odiou tanto, Clara, disse Helena, baixando a voz. Mas eu nunca te odiei. Só precisei te mostrar que ninguém constrói felicidade com o que destruiu dos outros. Clara respirou fundo e conseguiu. Uma lágrima escorreu sem permissão. Agora eu entendo. O que você quis dizer sobre o sorriso não é sobre vingança, é sobre controle. Você sempre teve isso. Mesmo ferida, você nunca perdeu o controle. Helena não respondeu. Pegou a xícara à sua frente e bebeu um gole devagar, deixando o sabor amargo do café preencher o espaço que antes era de raiva. Por que me chamou aqui, Clara? Perguntou. Enfim, Clara abaixou a cabeça, mexendo nas mãos. Para te devolver o que tirei, a paz, eu vou sumir. Largar tudo. O trabalho, as redes, ele já está decidido. Helena observou em silêncio. Clara continuou. Mas antes de ir, eu precisava que você soubesse que eu me arrependi. E que, por mais que doa admitir, eu admirei a forma como você reagiu. Helena deixou um leve sorriso escapar, não de triunfo, mas de compreensão. Às vezes, Clara, o perdão é a vingança mais elegante. Clara encarou, os olhos marejados. Você consegue me perdoar? Helena respirou fundo. Posso tentar. A conversa ficou suspensa no ar. O som distante da chuva começou a encher o ambiente, e por um breve instante, o tempo pareceu parar. Clara olhou pela janela, o olhar perdido. Engraçado. Quando tudo começou, eu achava que a dor te faria desabar. Mas no fim, foi ela que te fez brilhar. Helena levantou-se, pegou o casaco e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se e disse, com voz firme, brilhar não é sobre vencer, é sobre sobreviver. Clara sentiu. Em silêncio, Helena deu um passo para fora, sentindo o vento frio tocar seu rosto. A chuva começava a engrossar, lavando a calçada, apagando rastros, memórias e medos. Ao longe, um trovão ecoou menos, como um fechamento simbólico daquele ciclo. Mas enquanto Helena caminhava até o carro, uma sensação incômoda a fez parar. Voltou-se para o café. Pelas janelas embaçadas, viu Clara imóvel, olhando fixamente para a mesa. Algo no ar parecia errado minutos depois. O som de uma sirene cortaria a madrugada, e o sorriso de Helena, pela primeira vez, desaparecera por completo. O som da sirene foi se aproximando lentamente, ecoando pelas ruas vazias e molhadas da madrugada. O café agora estava cercado por uma inquietação silenciosa, um tipo de quietude que só surge quando algo irreversível acontece. Helena ficou parada no maio-fio, o coração acelerado, observando o movimento lá dentro pela janela embaçada. Um garçom desesperado fazia gestos, o telefone no ouvido, o olhar em pânico. E então ela viu Clara caída sobre a mesa, imóvel, a cabeça inclinada sobre a xícara. Por alguns segundos, o mundo pareceu se dissolver. O barulho da chuva ficou distante. Os rostos em volta tornaram-se borrões. Helena não lembrava de ter se movido, mas quando percebeu, já estava dentro do café, com as mãos trêmulas, segurando o ombro de Clara. Clara! Chamou, com a voz embargada. Nenhuma resposta
Apenas o cheiro amargo de café frio e o som do vento batendo na porta. Os paramédicos chegaram rápido, mas o olhar deles dizia tudo antes das palavras. Clara estava sem pulso. O garçom explicou que ela parecia calma, até poucos minutos antes, quando escreveu algo em um guardanapo e o deixou sobre a mesa. Helena, atônita, olhou para o pedaço de papel amassado. Suas mãos hesitaram antes de abri-lo. No guardanapo, em letras pequenas e trêmulas, estava escrito: "O silêncio também pesa, Helena." E eu não consegui carregá-lo. Helena ficou parada, segurando o papel entre os dedos, o olhar fixo e vazio. As vozes ao redor tornaram-se ruído. O que era para ser o desfecho de uma guerra se transformava em algo que ela nunca quis. Uma tragédia. Sentiu o chão sumir sob os pés. A polícia chegou logo depois, fazendo perguntas que ela mal conseguia responder. "Vocês tinham alguma desavença?" perguntou o detetive. Helena tentou explicar, mas as palavras saíam confusas. No fundo, o que doía não era o medo de ser culpada, menos era a constatação de que, sem querer, havia vencido de um jeito que ninguém deveria vencer. Do lado de fora, o céu clareava lentamente. A chuva cessava, e a primeira luz da manhã começava a tocar o asfalto molhado. Helena se afastou, andando sem rumo. As lembranças se misturavam à realidade. O riso de Clara, o olhar dela naquela noite, as palavras ditas no café. Cada lembrança, agora, soava como um pedido de socorro que ela não soube ouvir. Horas depois, no apartamento, o silêncio era sufocante. O batom vermelho ainda estava sobre a mesa, o mesmo da noite em que tudo começou. Helena olhou para ele, tocou a tampa com delicadeza e sentiu o peito apertar. O sorriso, menos aquele sorriso que se tornara sua marca, sua armadura menos, parecia agora uma cicatriz. Pegou o celular, as mensagens de Ana piscavam sem parar. "O que aconteceu? Você tá bem?" Falaram de uma tragédia, mas Helena não respondeu. Caminhou até a varanda e observou o nascer do sol. Lá embaixo, a cidade despertava, indiferente ao drama humano que acabara de acontecer. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez, não sentiu vitória, nem raiva, nem dor. Apenas um vazio silencioso, o mesmo silêncio que agora entendera ser o mais cruel de todos. No bolso do casaco, o guardanapo amassado ainda guardava as últimas palavras de Clara. Helena o segurou, e uma lágrima solitária caiu, dissolvendo a tinta, mas enquanto o papel se desfazia lentamente entre seus dedos, algo dentro dela começava a mudar. Talvez a verdadeira vingança nunca tivesse sido contra Clara. Talvez tivesse sido contra si mesma, menos contra a mulher que se deixou enganar, que se endureceu, que acreditou que vencer era o mesmo que curar. O sol subiu no horizonte, iluminando seu rosto e, pela primeira vez em muito tempo, Helena não sorriu. O dia amanheceu sereno, mas dentro de Helena tempo havia parado. O corpo estava ali, imóvel diante da janela, mas a mente ainda presa na noite anterior, no café, no guardanapo, na sirene. As imagens vinham e iam como flashes de um pesadelo do qual não se acorda totalmente. Lá fora, o som distante da cidade retomava seu ritmo. Buzinas, passos apressados, vozes comuns. Mas dentro dela, tudo era silêncio. O mesmo silêncio que Clara dissera não suportar. As horas se arrastaram até o meio-dia. Helena ainda não havia comido, nem dormido. Apenas observava o reflexo da própria sombra no chão. Pegou o celular e, depois de longos minutos, digitou uma mensagem para Ana. "Quero encerrar essa história." Hoje, a resposta veio quase instantânea. "Como assim?" Helena respirou fundo e respondeu. Com a verdade, às 4 da tarde, o estúdio estava pronto. Sí, meras ajustadas, luz suave, ambiente discreto. Quando Helena entrou, não havia público, nem plateia. Apenas ela, Ana e o operador de som. Sentou-se diante da câmera, o rosto sem maquiagem, os olhos cansados, a voz baixa. "Meu nome é Helena." Começou.
E esta é a história de como o silêncio pode matar mais do que a raiva. Ela contou tudo: o amor, a traição, o plano, a vingança. Falou de Clara, de Eduardo, das escolhas que todos fizeram. Achei que estava sendo forte por não gritar, disse, mas descobri que às vezes a força não está em se calar, e sim em saber quando parar. As palavras saíam pausadas, honestas, sem dramatização. Era um desabafo, não uma confissão. Eu quis mostrar dignidade, mas no fundo eu também quis que ela sofresse. E quando ela finalmente quebrou, eu percebi que já não havia diferença entre nós. Quando terminou, o estúdio estava em silêncio absoluto. Ana, emocionada, desligou as câmeras devagar. Tem certeza de que quer publicar isso? Perguntou. Helena assentiu. É o único jeito de dar paz. A nós duas. Na manhã seguinte, o vídeo foi ao ar. O título simples: O Preço do Silêncio. Em poucas horas, tornou-se um fenômeno. Milhares de mulheres compartilhavam dizendo que se viram nela não pela vingança, mas pela coragem de reconhecer os próprios erros. A história deixou de ser sobre traição e passou a ser sobre perdão. Eduardo, ao assistir, chorou pela primeira vez em anos. Viu a mulher que destruiu, não como vítima, mas como alguém que finalmente entendeu a profundidade do que viveu. Ligou para Helena, mas ela não atendeu. Dessa vez, não por orgulho, mas porque não havia mais nada a dizer. Dias depois, Helena foi até o cemitério. Levava nas mãos uma única flor branca. Parou diante da lápide simples de Clara. Ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, murmurou: Eu te perdoo. E espero que, de onde estiver, você também me perdoe. Deixou a flor ali, com delicadeza. Quando saiu, o vento soprou leve, levantando uma mecha de seu cabelo. O sol atravessava as nuvens e, por um instante, Helena fechou os olhos. No rosto, surgiu um pequeno sorriso, não de vingança, nem de triunfo, um sorriso de aceitação. A vida, como a chuva, sempre lava os rastros, mas nunca completamente. Algumas marcas permanecem, invisíveis, só para lembrar o quanto custou aprender. Helena caminhou até o carro, respirou fundo e partiu. O rádio tocava uma música suave, e a cidade parecia mais viva do que nunca. Ela sorriu de novo, desta vez de verdade, um sorriso simples, tranquilo, cheio de luz. E assim, com um simples sorriso, ela finalmente se vingou, não de Eduardo, nem de Clara, mas da mulher que o sofrimento quase transformou.